Oi, olá, amado, amada. Nós vamos conversar aqui de assunto muito atual, importante, sempre continuação de outros vídeos e sempre colocando de uma forma diferente para que fique sempre mais claro para quem costuma abrir os vídeos e, e pensar no outro também quando, veja, quando eu assisto um vídeo até várias vezes, quando eu curto, eu estou fazendo esse vídeo chegar em outras pessoas que às vezes necessitam de ouvir o que você está no momento ouvindo também. Então é uma forma de você ser um doador, né? E sem custo nenhum. Então, nós vamos conversar aqui sobre as pessoas que são assim os mestres da limitação, né? A pessoa se torna mestre em limitação aqui na sua existência. Então, primeiro a gente tem que entender que nós somos uma onda, né? Então imagina o oceano, quando vem aquela onda, que ela quebra às vezes ali na praia, quebra nas suas pernas, nos seus pés, ou às vezes uma onda maior, seja o tipo de que for onda, depois que ela baixou, que ela quebrou, ela volta a ser um com o oceano. Assim como nós somos um também com esse oceano, com o universo inteiro. Nós somos um com esse todo. Então, essa coisa de que assim, eu não consigo atrair o que eu quero. Veja, como você vai atrair você mesmo? Então, se eu vibro baixo, se eu fico eu não gosto de meditar, eu não consigo meditar. Então, eu fico assim, eu prefiro orar, porque às vezes orar, você fica lá esperneando com Deus, gritando, pedindo que você está na falta financeira, na falta de dinheiro, na falta de um bom relacionamento, uma falta de um bom emprego, então você está vibrando na falta. E essa lei de atração, que na verdade não é bem isso, ela vai devolver o que você vibra, porque o universo ele não lê as suas palavras, ele, ele lê a sua vibração. Então, se você está lá com falta de tudo, é falta de emprego, é falta de bom relacionamento, é falta disso, é falta daquilo. Então, ele entende que você quer mais disso, que é a falta. E cada vez mais você vai vivendo nessa falta, né? Então, nós temos que entender até que hoje a gente sabe muitos termos que a gente usou, que a gente aprendeu e usou, e hoje a gente sabe que até esses termos, né, por aquele extraterrestre baixar, que acho que muita gente já ouviu falar dele, que, que ele é canalizado pelo Derry Enki, né? Enki, acho que fala, que pronuncia, ele, ele, ele canaliza esse, esse ET Bashar, que no meu modo de pensar, ele está canalizando até o eu superior dele, que se a gente não tem vidas, não é vidas passadas, são vidas paralelas, então ele está canalizando esse eu superior dele em outra existência, onde ele é superior, seguro de si, mais seguro de si ainda mais do que ele é nessa existência também, e ele pode estar canalizando também ele até em outros supostos planetas mais evoluídos. Mas o que ele fala, né, eu me conecto muito com o que ele fala, tenho muita sincronicidade com isso, porque bate com o que sempre eu pensei, né? Sempre eu pensei, desde a minha infância, que eu sempre pensei dessa forma, né? Que não são vidas passadas, são vidas paralelas. Que você fala assim, eu já vivi lá na minha infância, já vivi lá na adolescência, já vivi. Eu tenho a sensação de que eu já fui um escravo negro, homem, que morreu porque não queria falar sobre coisas importantes que sabia. Então, na verdade, eu não vivi isso, né? Eu vivo isso nas minhas vidas paralelas.
Por que você fala isso, Maricela? Porque quanto mais a gente medita, quanto mais a gente entra no silêncio, o nosso cérebro vai ficando diferente de um cérebro que não medita. E então você vai avistando e vendo coisas que o outro não vê. E aí você vai ficando enojado até dos gurus que se colocam aqui na internet. Um guru, para ficar diferente, ele não vai cortar o cabelo, porque fica aquele cabelão que nem cuida, enorme. O outro já acha que é ficando careca, né? Então ele raspa tudo, mesmo sendo uma mulher, raspa tudo. Aí o outro guru já acha que ele deve ficar com o ombro tampado, o outro estampado. O outro que ele deve ficar só de que nem uma fralda. Então, são crendices de gurus, né? São crendices de guru. E então, tem muita crença, tem mais crença do que verdade. E, e sem quebrar todas essas crenças, você fica achando que você é essa pessoa, que você é esse ego, né? Que eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, eu tenho que ser dessa forma. Mas nós podemos que esquecer e temos obrigação de lembrar que nós somos deuses. Jesus falou isso, né? Aqui na Terra, quando viveu aqui na Terra. Vós sois Deus e fará coisas melhores que eu. Então, nós somos deuses. Então, o que acontece? Se eu sou Deus também, precisa parar de brigar com o espelho. Ah, Maristela, mas eu não brigo com o espelho. Claro que briga. Quando você fala ai, meu marido me traiu, meu sócio me traiu, meu funcionário me traiu, meu vizinho me traiu. Quer dizer, você está brigando com o espelho, porque eles são reflexo seu. Enquanto você não parar de se trair, você vai ter alguém lá fora mostrando a sua traição, porque não existe o outro é você. Não diz que nós somos uma onda, não somos um com o oceano, nós não somos um com o universo, então não existe o outro está sempre mostrando para mim no espelho de que eu estou me traindo. E então, a gente fica brigando com o nosso próprio reflexo, né? Brigando assim, uma coisa que tem que entender que tudo muda o tempo todo, né? Se tudo muda o tempo todo, se imagine as pessoas que fazem tatuagem, né? Ainda você faz uma, duas, três ali, que dá para pôr uma roupa, esconder em alguns lugares que não fica bem. A pessoa hoje está tatuando da cabeça aos pés, né? E se tudo muda o tempo todo, se imagina uma pessoa, né, se olhando o tempo todo daquele mesmo jeito, e você vê depoimentos de todas as formas, tá? Depoimentos assim, que eu vejo depoimentos de pacientes, de coleguinhas, pessoas honestas, estou falando, não pessoas que mentem para que você faça a mesma burrada que ela fez. Mas você vê depoimentos até naquele canal lá da Igreja Universal também, lá, fala que eu te escuto. Essa semana passada aí, teve um dia aí que a maioria das pessoas assumindo o arrependimento de ter feito uma coisa que é para sempre, né? Enquanto ela é jovem, aquilo ainda vai assim, né? Porque nem todo mundo gosta disso, mas vai ficando idoso, vai ficando idosa, vai ficando ridículo, né? Vai ficando ridículo. Então, se nada é para sempre, você tem dúvida se isso é legal ou não, né? Eu não estou dizendo que quem usa tatuagem são pessoas más, tá? Muito pelo contrário. Essas pessoas, quanto mais se tatuam, mais machucadas elas estão. E são pessoas boníssimas, que mais confiáveis do que uma outra que talvez nem tenha uma tatuagem. Estou dizendo nesse sentido, no sentido dela se arrepender mais tarde, e ela vai ter que ter muito dinheiro para fazer um laser para tirar, dói 2, 3 vezes mais do que a tatuagem, e ainda fica marcas, né? Então,
se tudo muda o tempo todo, para pensar se vale a pena você fazer uma coisa que é para sempre. E, ou se não, essas pessoas que você... Às vezes você recebe um cliente assim, já tive clientes assim de usar uma correntinha assim de ouro e com um pingente ali que aceita a igreja dela, coloca lá, não, você tem que comprar porque esse pingente é sua proteção. Sempre que você está com esse pingente é proteção, não te acontece nada. Como? Né? Como? Eu, sinceramente, já fiz uma vez uma paciente minha, e era uma assistente social ainda. Jogar na privada o pingente. Jogue isso na privada. Desfaça disso de uma vez por todas. Como é que se eu venho tratar você na sua casa, que você está doente, não pode sair da cama, eu não tiver o pingente que me protege, eu não tiver o amuleto que me protege, sabe? Como que vai fazer? Né? Então a pessoa para pensar que a minha proteção não está fora, ela está dentro, são crendices, são crenças, né? Então, um cunhado seu chega lá com um puta colarzão lá, que ele faz parte da Umbanda, não, é meu amuleto de proteção, da sorte, seja o que for, ou eu preciso subir agora, fiz uma promessa, subir todos aqueles degraus lá da tal igreja para cumprir tal promessa. Crendice. O universo não está te pedindo nada disso, né? E ou senão já tive paciente também aqui, chega assim desesperada, ai, você não tem um band-aid? Nem que eu tenho, eu falo que não tenho. Porque ela vai trabalhar aquele desespero na terapia, porque ela acha que o umbigo dela tem que estar tampado. Então, alguém disse para ela que o umbigo tem que estar tampado, ela acreditou, são crendices, né? E essas crenças todas vão te limitando, né? Essas crenças todas vão te limitando, vão limitando você. E quanto mais crença você tem, mais limitado é o seu caminho. Mais limitado fica seu caminho, fica a sua mente. E muitos, assim, apenas trocam uma crença por outra, né? Ah, eu parei com essa crença, mas ela troca por outra. Ela troca por outra, né? Eu lembro assim que uma vez meu pai, quando já estava perto de desencarnar, ele disse assim, uma irmã que mexe com esse negócio aí de Umbanda, ela já tinha parado, né? Porque muitas pessoas declaradamente fez ela de tonta, ela parou. Até que um outro mais jovem, mais jeitosinho, vai lá, faz a cabeça dela, ela vai e volta tudo de novo. Então você vê que você troca uma crença por outra. E isso não é aqui, não, só nessa vida, que tem vidas paralelas que ela já perdeu muito com essas crendices e não traz memórias, né? Quando você tenta fazer ela trazer a memória para ver que aquilo não foi uma coisa saudável, que ela perdeu filhos ali, nessas crendices todas, a pessoa se recusa. Ela não vai querer nem ver você, né, na frente, porque ela não consegue largar a muleta dela. E então existe um livro assim que chama assim O Desaparecimento do Universo. É muito interessante, onde o autor ele prova assim que não existe o tempo, não existe o espaço, não existe o outro, tá vendo? Não existe o outro. Quando o outro pensa que está me traindo, sou eu que estou me traindo, ele está espelhando, não existe o outro. Não existe, não existe a morte, não existe a matéria. Então, o que sobra, né? Sobra a vida, sobra uma onda de energia, que é o todo. Nós somos uma onda de energia, né? Não existe morte, você só troca de frequência. Você não está vendo o seu morto, você não está vendo o seu dessomado, porque não é porque eu quero e não vejo. Não, você tem medo. Ele sabe que se ele se colocar mesmo ali na sua frente e materializar de alguma forma ele novamente na sua frente, você pode desmaiar, infartar, seja o que for. Então, é como eles têm essa consciência, não é permitido. Só quando você tem muita maturidade que você vê.
né? Uma pessoa muito, muito madura, já muito fortalecida. Então, a tal da Matrix, né? Aquele filme da pílula vermelha, pílula azul, a Matrix também é uma crença. E então, como é que eu saio da Matrix, Maristela? É outra crença. Sai, né? Deixa essa crença para lá. E se deixar de acreditar que ela é real, ela não vai existir para você. Porque Matrix também é uma crença, né? E digamos assim que os humanos são mestres em limitações. Você vê assim, aqui agora que você vai falando, lembra assim que não faz tempo, faz pouco tempo atrás aí que se encontraram no mesmo programa, no mesmo show, Roberto Carlos e a Xuxa. Roberto Carlos, por causa das crendices dele, só usa azul e branco. E a Xuxa usa várias cores. Não é que a Xuxa veste só preto, não. É até muito difícil de ver a Xuxa com preto. Ela usa várias cores. E nesse dia ela estava de preto. E ela foi abraçar ele e ele rejeitou, quase que passou mal ali, foi tomar banho antes de fazer o show dele. E ela disse assim, nossa, estava me rejeitando, o que está acontecendo? O que foi? O que ele acha que ele é? Não é. É a crendice dele, ela estava de preto. E ele tem uma crendice que aquilo vai fazer mal para ele. Né? Você vê, então, como que você se torna limitado através das suas crendices, né? Por que eu perdi a minha perna numa determinada época da minha vida? Que crendice, né, eu estou trazendo? Que limitação eu estou trazendo? Que essa limitação veio para o corpo físico, né? Então, nós não estamos aqui para aprender, né? Nós estamos aqui para relembrar, né? Para relembrar. Então, despertar é termos consciência, é lembrar, né? Lembrar quem eu sou, quem eu sou de verdade. Lembrou? Você zera o jogo, zera o game, porque isso é um jogo e temos que aprender a ser um bom jogador. E quando você desperta, né? Quando, vamos supor, você vê um vídeo desse, você curte, você faz o outro ver, você está ajudando outros a despertarem também, ou pelo menos começar a despertar. E a sabedoria infinita sempre nos mostra o caminho, né? Todo problema tem solução, né? Então, o que a gente faz para resolver aquele problema? Você não vai resolver no mesmo nível que você causou aquele problema. Você tem que ir para o seu eu superior. Vai buscar seu eu superior lá no último degrau da escada. Porque ele vai te responder. Pergunta para ele, ele vai te responder. Porque ele é você numa outra frequência. Ele é seu guia espiritual. E é você mesmo numa outra frequência, né? Você vê aquela história do ovo, né? Não tem aquela história do ovo? Qual que é a história do ovo, Maristela? O ovo, quando vai ficando apertado ali pro pintinho, vai ficando apertado, ele vai até que ele estoura. Ele estoura e sai da casca. Então, ele está numa frequência, ele vai para outra, ele nasce para uma outra frequência, né? Então, o problema nem sempre, eu não falo nem sempre, o problema não é uma coisa que é para fazer você sofrer. O problema apareceu ali, seja físico, seja financeiro, seja profissional, seja da forma que for. É porque alguma coisa em você está na hora de mudar. Né? Está na hora de você. Às vezes você está você está com um parceiro ali no serviço, no trabalho, e que talvez não sirva mais para você continuar com aquela pessoa, não necessariamente aquela pessoa seja má, mas não sirva mais para você trabalhar com ele, né, como sócio. Aí ele pode falar para você, não, mas eu preciso ainda do seu serviço. Não, eu vou abrir uma outra empresa, vou trabalhar com fulano, né? Eu sou sócio majoritário, 90%, eu vou entrar com outro que vai entrar com 10%, mas eu continuo vindo aqui prestando serviço para você, mas não como sócio. Então,
Quando começa a dar algumas coisas que está empatando a empresa, uma firma de ir para frente, você tem que repensar. Não é choramingar, porque comigo? É com você mesmo. É com você mesmo. O que é que eu não preciso mais da situação que está na hora de eu dar um passo melhor, né? Ou diferente. Então, para de esconder, esconder de você mesmo, né? Ficar se escondendo de você mesmo, que você é um criador, né? Você é um criador. Você tem que aprender a ser um mestre criador desperto, né? E quando você se torna um mestre criador desperto, você não força mais mudanças, né? Com ninguém. Ninguém. Você percebe que aquele funcionário não serve mais, você não força a mudança, você, tchau, você dispensa. Você quando coloca outro no lugar, eu já fiz isso. Nossa, você fica assim, meu Deus, eu empatando ali com fulano, e quando você coloca um outro, você vê que o outro tem mais seriedade, faz coisas assim incríveis em menos tempo. Então, quando começa a acontecer coisas ali desagradáveis, não é assim porque é comigo, é com você mesmo, que aquela pessoa não merece mais estar com você. Ah, mas então ele vai entortar a vida dele, pronto? Não, quando ele despertar, a vida dele também muda, né? Quando ele querer ser melhor, né? A frequência dele for alta. Então a gente sempre tem que se sintonizar com o que deseja. Eu sintonizei com um funcionário melhor e consegui, estou com um funcionário melhor. Então, e aprender assim, né? A pessoa pensa assim, eu ganhei aqui essa xícara. Então, gratidão, ganhei essa xícara, eu consegui comprar, gratidão. Não, gratidão antes de ter a xícara. Eu quero uma xícara assim agora, azul, com as bordas douradas, olha que linda. Eu agradeço antes de ter. Eu vou no local, eu acho exatamente aquilo que eu quero, né? Porque o universo captou a minha vibração. É dessa forma que você quer esse tipo de xícara azul com bordas douradas? Então, eu entendi a sua vibração. Eu vou no local, eu acho aquilo que eu quero, que eu desejo. Então, sempre aquela pessoa que é grata antes de ter. Eu já agradeço, porque eu já me vejo naquele carro maravilhoso, já me vejo naquele quarto do jeito que eu quero, já me vejo assim, já me vejo com aquele funcionário melhor. Eu já tenho gratidão antes de ter. E aquilo acontece, né? E então, a gente também tem que perceber assim, que tudo fere um ego frágil, né? Então, quando você está lidando com um ego frágil, uma pessoa que é puro ego, que quer egoísmo, arrogante, então tudo que você fala fere, né? Porque ela tem um ego frágil. E o mundo sempre respeita quem age, mesmo que você erre, mas você está agindo, então o mundo respeita. E quem é o mundo, que é o universo? É Deus. Porque excitar demais é o caminho mais rápido para o desprezo, né? Então, pessoas que oscilam demais, né? Mesmo uma caixa de mercado, você percebe muito isso. Ontem ela conversa com você, sorri. Se você precisar voltar mais tarde ou no dia seguinte, ela tá amarga. Então, pessoas que oscilam demais, né? Seja caixa de mercado, seja um coleguinha, seja um irmão, seja o que for. Quando você oscila demais, você nunca será levado a sério, né? Porque o mundo testa o seu cérebro. E se você não tiver né? Se você não tiver um cérebro, será destruído por qualquer vento, né? Então, qualquer pessoa que o mercado achar melhor está dispensando você, colocando alguém no seu lugar. Você é destruída por qualquer vento, né? E não é só isso.
quando você oscila muito, ninguém consegue lidar com isso. Enjoa. E muitos entram até em colapso por apenas um comentário maldoso, né? Por apenas um comentário maldoso. Então, ser rejeitado por mentes pequenas é uma honra para os grandes, né? Eu assim, quando tem pessoas que eu acho assim muito pequenas, né? Não só financeiramente, pela mente pequena que a pessoa tem, eu acho que é uma honra ser rejeitado. Sai mesmo da minha frente, né? Sai mesmo. E Lao Tse dizer também assim que pessoas que brigam por tudo, né? E pessoas que reagem a cada provocação e são fáceis de dominar. Então, Sócrates também sempre conhece, acho que todo mundo já ouviu essa frase, conheça-te a ti mesmo. Todo mundo acha que conhece e não se conhece de jeito nenhum, né? Tá lá, limitado por um monte de crenças, porque só quem conhece as suas fraquezas constrói uma confiança que não depende da aparência, né? Não depende da aparência, de aparência. Então, a arte de aceitar a realidade como ela é. O amor ao destino, né? Aquele amor fático, né? Que as pessoas bastante gente já ouviu. O amor ao destino. Resistir ao inevitável só gera sofrimento inútil, né? A gente vê isso muito nas novelas. Tá passando uma novela muito interessante na Band. Logo depois, antes de terminar, já começa uma no SBT muito boa, uma novela muito boa. E a novela da Rede Globo até deu uma melhorada agora no Vale Tudo, que é uma reprise com outros artistas. Mas vamos colocar agora, quando eu falo de uma, dá até para as outras está acontecendo quase que a mesma coisa de formas diferentes. Se você pegar a do SBT, que são As Filhas da Senhora Garcia, é muito interessante a novela, né? Eu me interessei por essa novela já quando eu estava fazendo a propaganda dela. Uma que eu gosto muito de sofisticações, lugares bonitos, pessoas finas, e essa mistura, né? De que como que eu aqui não tenho nada, amanhã eu passo a ter tudo. Como eu não tenho nada, aqui eu passo a não ter mais ainda, né? Então, qual é a diferença dessas pessoas? Então, você vê assim, que quando uma menina que ela é filha única, a mãe já faleceu, ela é filha única, o pai tem muito poder, muito dinheiro, a menina realmente é muito bonita, de um corpo extraordinário, mas o que ela faz, né? Ela vai lá, tenta bater na menina que acha que o namorado dela está se interessando por ela, bater, tenta atacar querosene para matar a pessoa e pôr fogo na casa. Então, quanto mais ela vai tentando forçar uma situação, né, tentando jogar a menina fora do caminho dela, mais ela coloca a menina no caminho dela, né? Ela vai tomando um rótulo de louca, e aquela que não tinha nada ontem vai tendo um rótulo de forte, de poderosa, vai ganhando tudo. É muito interessante, porque você está de fora. Aí a novela não... Tem novelas que realmente não dá. Mas a maioria das novelas, elas são intuídas para mostrar, né, para quem assiste, para a gente que está ali assistindo, como é realmente real isso que a gente fala aqui. Quanto mais você persegue uma pessoa, mais você ergue ela, né? Você está erguendo uma estátua para ela. Acho que eu estou dizendo tudo e mais um pouco. Então, então a pessoa fala assim, por que não acontece para mim? Porque não existe na sua percepção ainda aquilo que você quer, né? Você ainda não consegue reconhecer. Então, o que acontece? Ela pode ser filha de um pai muito poderoso, um pai rico, ter um corpo extraordinário, mas não tem nada na cabeça. E o cara enjoa. Ele enjoa. Ele pode juntar a riqueza dele com a riqueza do pai dela, ser um cara ainda muito mais rico, mas ele não está interessado, porque ele já entendeu que também isso não é tudo. E dinheiro vai buscar felicidade, concordo com você.
Mas se eu já tenho dinheiro, vou casar com outro que tem dinheiro também, e é um imbecil, claro que não, prefiro casar com outro aqui, um pouquinho menos rico, mas que ele tem inteligência que vai me ajudar a duplicar o que eu já tenho, né? Isso é uma boa companhia. Então, você ainda não consegue reconhecer uma coisa que você não está vibrando naquela frequência. E para reconhecer, precisa estar no mesmo nível de vibração. E se trata, assim, de sintonia, de, de estudo interno, né? Você tem que fazer um estudo interno. Quem eu sou? No que eu vibro? Qual é a minha frequência? Então, uma sintonia de estudo e de estado interno. E isso afeta até a sua capacidade de imaginar, né? Porque você sobe na vida quando você tem capacidade de imaginar. Nossa, eu já imagino eu com aquela caminhonete, com aquele carro, naquele lugar, naquelas condições. Então, isso afeta até a sua capacidade de imaginar. E então tem assim ideias que você não tem capacidade, né? Porque você vibra baixo. E porque eu sou Deus, então você também é, mas você está vibrando baixo. Vibração, você não tem aquela vibração de acesso àquela tal informação. E não é sobre criatividade, é ressonância. Você não fica ressoando com o melhor do universo, né? O cientista, às vezes, ele tenta e não consegue. Quando ele relaxa, ele está quase assistindo, ele relaxa, aí ele acha a solução, né? Isso nós sabemos muito, né? E então isso não vem do esforço, vem do alinhamento. Você se alinha com aquela vibração, com aquela frequência, onde está aquela resposta. É sempre você que tem que mudar, né? Primeiro, é você que tem que mudar, não é o mundo. O mundo precisa mudar, não tem nada no mundo de errado. É você. Quando você muda várias pessoas ao seu redor. Na qualidade da vibração, né? Na qualidade vibracional. Então, o mundo, você fala assim, o mundo parece que piscou agora para mim. Ele piscou, olha, ele piscou para mim, agora ele piscou. E quando foi você que acendeu a luz dentro de você, né? E, portanto, o que não está em sua vibração não existe para você. Quer dizer, eu vejo tudo naquela novela. Eu acho super interessante o jogo que há um irmão que é dominado, o irmão mais velho é dominado totalmente pela esposa que já foi prostituta, um monte de coisa, e ela engana tão bem ele que ele nem isso ele sabe, ou não quer saber, e vai fazendo a cabeça dele, vai destruindo a própria família e faz de conta que não foi ela. Então, a novela, a gente vê isso na vida real, um irmão tentando destruir o outro. A gente vê diariamente, eu convivo com isso diariamente, né? E então por isso a novela chama atenção, porque é a pura realidade que você vive. E então não é o mundo que piscou, é você que acendeu a luz dentro de você. E portanto o que não está na sua vibração não existe ainda para você, né? E isso não é para mim, não, a sua vibração é baixa, né? A sua vibração é baixa, porque se tivesse um pouco mais alta, você ia ver que isso era para você, sim, estava no seu caminho. E você espanta. Espanta, não vou abrir esse vídeo, eu não vou curtir, eu não quero que cheguem outras pessoas, eu tenho raiva dela, tenho ciúmes dela, e você está emitindo isso para o universo, né? E então o livro está lá, você só não abriu na página certa. E você não abriu na página seguinte. Tudo muda para você quando você muda a sua forma, como você sente, né? Então, deixe
qualquer insistência, né? Você viu a moça lá na novela, quanto mais ela insiste, não, você é meu, ela quer derrotar a moça. Ela chegou a querer jogar querosene na casa. É que ele chegou em tempo e parou ela, né? Ela estava querendo pôr fogo na casa e matar a moça, que ela amarrou a moça lá dentro. A raiva é tão grande que ela teve a força de amarrar a outra moça. Então, deixe ir qualquer insistência. Quanto mais você insiste numa situação que não é mais a sua vibração, o moço já entendeu que você pode ser rica, ter um corpo extraordinário, não ter uma gordurinha fora do lugar, mas não tem nada na cabeça. Ele está enjoada de mulheres assim, né? Mesmo que isso vá ajudar ele a juntar mais dinheiro, ele está enojado. Então, deixe ir qualquer insistência, né? Quando você vê que não dá mais, que o patrão não quer mais ficar com você, não fica insistindo. É feio. Você é obrigado a desligar o telefone, a bloquear aquela pessoa, porque deixe ir qualquer insistência. Não é não. No que você acha assim que deveria ser. Não é o que você acha que deveria ser. Se você aumentar um pouco a sua vibração, sua frequência e pensar, nossa, mas ela foi atrás de mim para trabalhar de novo e eu não fiz nada. Vim várias vezes e não fiz nada, né? Então, isso não é assim um fato, né? É uma opinião, é uma crença, você está cheio de crença, né? Não, eu tenho todas as ferramentas, ela não vai me mandar embora. Claro que eu vou. Para que você tem as ferramentas? Para quê? Para fazer o quê se você não faz nada, né? Então, o nosso corpo, o outro pode ter menos ferramenta e faz muito mais. Então, o nosso corpo tem assim, uma parte que acompanha a lua, né? Principalmente as mulheres sabem muito disso, né? A ovulação da mulher, a gravidez, tudo tá, né? Tudo isso, esse corpo da mulher acompanha a lua, né? Tem o geofísico, que são os pássaros, e os pássaros, eles vão tudo numa mesma sincronicidade. O pássaro, ele migra pelo polo, por essa pelo geomagnetismo, né? E como que nós não percebemos? Né? Precisamos perceber. Nós somos um com o pássaro também, somos um com os animais. Se eu quero prender o animal, quero torturar, judiar, achando que ele vai ficar bravo para me defender, uma hora ele pega você mesmo. Quantas vezes a gente sabe que o animal pegou o próprio dono? Vai saber quanto esse dono torturou esse animal, né? É que para ali, só vê a maldade do animal. Mas vamos saber como esse dono vem torturando esse animal. Que você recebe, que você imite, né? Um dia ele pega você, né? E como que a gente percebe isso? Quanto mais a nossa glândula aqui pineal, que eu falo que bem aqui no meio da cabeça, tá mais ou menos relacionada aí, quanto mais eu tenho desperta essa glândula pineal, eu deixo ela desperta, quanto mais eu entrar em estado de meditativo, em silêncio, ficar observando a natureza, né? Então eu desperto mais a minha pineal. Então, porque a pineal, ela rastreia essas estruturas astrofísicas. E Deus, né? Deus é a vida que te sustenta. Porque Ele está no ar que você respira. Não fique esperando que Deus apareça na sua frente, que Deus é um homem. Ai, vamos parar com isso, com essas crendices. Deus existe, Maricela? Claro que sim. Ele está no ar que eu respiro, ele está nas plantas, ele está nos animais, ele está em você, ele está no meu computador. Quando é que você vai entender isso, né? E pessoas que não conseguem lidar com a traição, né? Nós vemos aí artistas famosos aí que acabou perdendo a vida porque não consegue esquecer uma traição, não consegue, quando a traição é dela, né?
nos últimos tempos a pessoa começa a assumir que às vezes ela tinha nojo até de se olhar no espelho, não gostava dela, né? Então tinha que ter tido uma excelente terapia aí, bons profissionais, porque no final da vida a pessoa vai perder o peso. E por que não perdeu antes? E por que não perdeu antes? Esperou ter uma doença para perder o peso, né? Então, tudo é possível, né? Você vê ali, lá no Texas, com o Dr. Now, pessoas que respondem muito a ele, acabam morrendo, porque 300 quilos, 200 quilos, 320 quilos, como que pode? Né? Como que pode? É claro que você está sobrecarregando todos os seus órgãos, principalmente o coração. E a pessoa às vezes chega lá muito, muito obesa. Mas ela não responde a ele. Ele vai chamando atenção, porque ele quer o bem daquela pessoa, quer viver. Então vamos entrar no programa certo aí, né? Vamos fazer tudo que eu estou mandando fazer. E tudo é pelo governo. A pessoa não está pagando nada, é tudo pelo governo. Só tem que deixar de onde ela mora e vir morar na cidade dele por um ano. Quer dizer, ela pode, se ela alugava a casa dela em tal lugar, ela passa a alugar lá. Se ela tinha uma casa ali, ela pode alugar e com o aluguel pagar para cá, ou vender, comprar uma aqui. Mas por um ano ele tem que estar acompanhando de perto. Mas se você não responde à pessoa que quer te alertar, a pessoa toma gosto de te ajudar, mesmo você está escorregando, emagreceu, daqui a pouco não conseguiu, daqui a pouco engordou um pouco, mas ele vai colocando você na linha. Mas se você responde, não é fácil aguentar não, porque eu também tenho pacientes que respondem, e não é fácil, você tem que ser muito forte, e tem hora que não dá, você tem que parar aquela terapia, né? Porque a vibração daquele paciente não é a sua frequência, né? Quanto mais eu quero um namorado, mais eu tô afastando, porque eu tô jogando essa vibração de falta para o universo. O universo manda mais falta para mim. Não vai ter namorado, ainda não vai ter por um bom tempo, né? Preciso entender isso. Então, traição, porque é traição comigo. Ai, meu sócio me traiu, meu vizinho me traiu, meu companheiro me traiu. Não, é espelho seu, somos tudo um só. É você que está se traindo, né? É você que está se traindo. Na verdade, é sempre um presente, né? O universo está te dando um presente. Nossa, fulano me traiu. Eu coloquei toda a expectativa de felicidade em cima dele, né? Como que eu posso esperar que alguém fora de mim me faça feliz? Para pensar. Quem que está se traindo? Né? Por que eu estou precisando ser traída? Olha, eu tenho dinheiro, eu moro numa mansão, sou famosa, você vai ter que me suportar do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou, não vou emagrecer, não. Morri de forma escandalosa em lugares que não devo. E vai ter que me aguentar, eu tenho dinheiro. Então, a vida vai mostrar a traição dela. Através de uma doença. Já que até já sabia que estava sendo traída, não resolveu fazer nada para consigo mesmo. Então veio a doença, né? E na verdade, lembre que eu estou dizendo, a traição é sempre um presente, né? Você se liberta dessa pessoa, mas tem gente que fica remoendo. Remoe. Tem um paciente aqui que quando eu disse para ela, não existe o outro, você está se traindo, ele não te traiu, ele está mostrando a sua traição, você não gosta de você está cheio de crenças. E como espera que ele não faça isso? Né? A pessoa tem vontade de tirar o sapato do pé e te dar na boca. Né? Eu não estou falando, não. Estou falando assim de uma forma clara mesmo. Que você vê que ela está pensando em fazer aquilo. Né? E eu já mando pagar na entrada porque eu sei que eu vou pegar pesado. E a pessoa que não está na minha vibração, não está na minha frequência, ela não vai aguentar. Né? Então a pessoa fica remoendo e não entende a razão disso. A traição é quando duas pessoas se desligam, né? Se desligou, estão numa vibração e o outro já está em outra. Então,
libera duas energias que já não são mais compatíveis. E então você quer conhecer, e também a questão assim que é interessante, se você quer conhecer uma pessoa, dá um pouquinho de poder para ela. Eu passei uns tempo atrás aí, já vai indo assim para quase um ano aí com uma coleguinha, eu sempre costumo assim, qualquer coisa que faz eu agradeço, né? Dou dinheiro ou dou algum tipo de comida que eu sei que a pessoa gosta. Estou sempre agradecendo sempre, né? Não vibro na falta, eu vibro na abundância. E quando a coleguinha precisava me ensinar o caminho de uma coisa, que é lógico que eu saberia, porque você tem um monte de advogado te orientando, você tem os filhos te orientando, você tem GPS, mas a coleguinha falou, não, mas eu vou com você. Mas no dia seguinte, que era para vir, a coleguinha não quer atender você, porque você está dando poder para ela, então ela não quer atender você. Aí, quando você deixa quieto, ela vai ligar e você não ligou mais, mas você não quis atender. Ah, eu estava na estrada. Não, na estrada, mas o teu companheiro estava dirigindo, você estava do lado. Por que você não pode jogar uma mensagem lá, né? Tá tudo certo para amanhã. Então, você dá um pouquinho de poder para uma pessoa que ela não é nada, ela não sabe nem quem é ela, né? E a pessoa começa a se achar assim, dona da situação, né? Ela já acha dona do mundo. É muito interessante quando você dá um poderzinho para uma pessoa ali, né? E aí você vê, né, que ali de amizade não tem nada. E que você criou uma expectativa falsa sobre aquela pessoa. A pessoa sempre foi assim, é superficial, né? Se você vai buscar, vai ter outras coisas muito piores, é superficial. E só somos de verdade felizes quando o poder está na nossa mão, né? O poder vem de dentro, né? Eu já disse que eu não o poder de fora, não adianta, você é presidente hoje de tal lugar, é um poder de fora, eu sou presidente, amanhã eu posso estar dentro da cadeia. O poder verdadeiro vem de dentro. E então, fora isso, você só é escravo de uma situação, né? Você fica escravo daquela situação, daquele relacionamento. Então, a gente, quando percebe que acontece isso, a gente sempre, quando você é forte, você se afasta, né? O outro, porque o outro não existe. Então, para que eu estou dando poder para essa pessoa? Então, eu me afasto. Eu não posso jogar nenhuma expectativa no outro. O outro é pequeno, um pouquinho de poder, ele já pisou. E então são pessoas ansiosas, né? Porque assim, são pessoas que têm ansiedade disfarçada de fé. O que é ansiedade disfarçada de fé, Maristela? Crenças. Ela tem muitas crenças. Opa, agora aqui virou. Depois eu vou tacar na cara dela o resto da vida porque eu fui com ela naquele lugar, né? Que não durou 5 minutos. Então, o outro não existe, né? Eu tenho que compreender isso e cair fora. E então o que eu faço? Eu já me você tem que se empenhar, né? Eu já me empenho, eu imponho o silêncio como uma arma. E porque quem explica se submete. Então, não quer me atender, não vai falar comigo, tá brava comigo? Não, eu imponho o silêncio ali, né? O silêncio é minha arma. E quem explica se submete, então não explico nada. Quem permanece em silêncio, força o outro a preencher as suas lacunas, né? As suas lacunas vazias. Quando você não reage, o outro fica assim, desconfortável, começa a duvidar de suas próprias palavras. O poder deles encolhe e o seu se expande, porque no silêncio você faz a outra pessoa conversar consigo mesma. Você deixa as acusações dela ou deles morrer no ego e na sua própria fraqueza.
morrer no ego deles, na própria fraqueza. Você se torna intocável. Você se torna intocável. O poder não está no que, no que a gente diz, no que você diz. Está no que as pessoas acreditam na sua reação, né? Elas acreditam e esperam a sua reação, né? Então, você é isso, né? Você é isso, né? Você é isso. Então, você é assim que você me vê, né? Não interessa que a pessoa tá assim direitinho que tá dando lá para você. Você é isso? Se é assim que você me vê, né? Devolve a pergunta para a pessoa. Começa a se perguntar se passaram do limite. Você percebe claramente que começa a se perguntar. Eu não só acho que nós passamos do limite aqui, né? Pega a energia suja que jogaram em você, eles pegam aquela energia suja que jogaram em você para eles mesmos. E queriam que você carregasse, e quem está carregando é eles mesmos. E você faz isso sem levantar um dedo, sem levantar um dedo. O silêncio é insuportável para quem espera uma reação. Entenda isso. Para qualquer coisa, o silêncio é insuportável para quem espera uma reação. É aí que o jogo vira, né? Se torna assim, você se torna intocável. Então, não só permaneça assim, calmo, como eu não permaneço só calma, eu desapareço. Pessoas que me conhecem sabem. Quanto mais a pessoa tenta, mais obcecada ela fica, né? Se você não responde, ela começa a pôr um monte de interrogação. E aí, não vai falar comigo? E aí, tá brava comigo? E aí, não sei o quê. Quanto mais a pessoa tenta, mais obcecada ela fica. Então, para com as suas crenças ridículas, né? Para com as suas crenças ridículas, né? Porque vocês acabam se destruindo sozinhos. Essas pessoas se destroem sozinhas porque você não persegue a sua inocência. Eu persigo a minha inocência. O bom estratégico não joga esse jogo. Então, varra tudo com apenas um olhar, né? E com uma decisão silenciosa. As pessoas sempre nos chamam de perigosa, né? Ela é perigosa, né? E aqui no bairro eu sou vista assim. Você é perigosa quando não consegue nos controlar. Ela é cheia de si, né? Porque a sua segurança perturba os inseguros. E você se acha melhor que todo mundo, a pessoa fala, né? Você se acha melhor que todo mundo? Não. Apenas não penso igual a todo mundo. Responde com sabedoria a mesma pergunta que ela te fez, né? E a pessoa começa a ficar desequilibrada, né? A pessoa fica desequilibrada, né? Então, você destrói seus inimigos? Não, claro que não. Apenas deixo que a obsessão deles por mim os destruir. Tem vizinho que fica ali uma obsessão por você. Ou vem querer ficar na frente da tua casa pregado lá por baixo ou por cima. Então, a obsessão acaba destruindo eles mesmos. Porque você vai ter que chamar a autoridade para parar aquilo, né? Que eles ficam uma obsessão, né? Seja coleguinha, seja quem for. Pessoas que são assim... são assim calmas, elas são mal compreendidas, né? São temidas. É melhor você ser temido do que às vezes amado. Pode acreditar no que eu estou falando. Porque você não é previsível, né?
Jesus foi crucificado querendo ser amado, né? Tentando ser amado. Então é melhor você ser temido que amado, porque você não se torna previsível. E reputação forte, né? Você tem uma reputação forte, ninguém ousa se meter, ninguém ousa se meter, se mover casualmente com você. Não ousa, né? Esses dias um jardineiro não pode vir, então ele manda outro, e eu não fui jogando o coco com a intenção de espantar os peixes, e mirando para quebrar a vara dele, eu quebrei. E ele não pode chamar a polícia. Ele está colocando a vara dentro da parte que me compete, né? Então ele tem que sair humilhado dali. E é dessa forma que a gente cria uma aura que torna, assim, as pessoas à nossa volta a serem mais cautelosos com a gente. E porque a gente tem uma presença segura e forte, né? Assumir que você é perigosa. Eu assumo que eu sou perigosa mesmo. Sou perigosa. Não sou uma pessoa má, mas me torno perigosa sem erguer um dedo, né? Porque você sabe algo que eles não sabem e não se importa em ser boas. Eles sabem que eu não me importo e não quero esse rótulo, né? Na minha imagem de ser boa, né? Pessoas muito próximas de mim, que trabalham muito tempo comigo, com meus filhos, sabem que não somos pessoas boas, mas não pisa, né? Chega um dia em que os ataques cessam, não porque você os combateu, mas porque as pessoas sabem que perderão antes de começar. Isso é muito claro para mim, né? Então, eu não jogo na defesa, eu deixo que se destruam por si mesmo, né? Por si só. Você só vence a discussão porque eu encerro, né? Eu vejo sempre que eu encerro antes de começar. Vai ficar falando sozinho. E as pessoas sentem isso, você não resiste a nada. Você comanda e você comanda assim, carrega assim, você comanda assim, carregando o peso da sua aura, né? Eu estou sempre pronta para carregar o peso da minha própria aura, né? O silêncio é minha definição. Gratidão, amor sempre.